Tá certo. Antes de passar a palavra à doutora Maraísa, a secretaria me informa que a desembargadora Ilna não mais participa dos julgamentos, de forma que ela pede para se retirar e nós todos autorizamos. Desembargadora Ilna, Vossa Excelência, fique à vontade. Obrigada, presidente. Boa tarde. Agora sim, eu passo a palavra à doutora Rita Maraísa Alves Pinho para a sua sustentação oral pelo tempo regimental. Boa tarde, queria cumprimentar, né, todos os desembargadores, a desembargadora relatora, doutora Tanja, né, aos colegas advogados aqui presentes, ao representante do Ministério Público, da Defensoria Pública, aos serventuários que estão presentes também. Excelências, o que me traz aqui é uma apelação, certo? De um processo cuja matéria é um pouco delicada, mas eu entendo que merece uma reforma pelas matérias que vou trazer. Preliminarmente, eu gostaria de alegar uma nulidade em audiência de instrução, né, tendo em vista que foi alegado a preclusão do artigo 396-A, né, sobre o prazo para apresentar o rol de testemunhas, certo? O rol de testemunhas foi apresentado no presente processo após a resposta à acusação. Contudo, ele foi apresentado em 9 de fevereiro de 2024. As testemunhas, né, sem nenhuma objeção da justiça, foram devidamente intimadas e estavam devidamente presentes no momento da audiência, certo? Quando o juízo analisou a matéria e decidiu pelo indeferimento por conta da preclusão, sendo que todas foram devidamente intimadas e estavam presentes no ato. Ou seja, o Ministério Público alegou que não teve tempo para fundamentar a contradita, né, considerando o desconhecimento das testemunhas. Contudo, esse rol de testemunhas ficou disponível por mais de 2 meses, da apresentação até a data da audiência, certo? As testemunhas foram intimadas por oficial de justiça, né, se fizeram presentes. Então, a defesa entende, né, que diante do caso concreto, por ser uma matéria super sensível, né, e de difícil constatação, né, diante de ausências de outras provas robustas, né, que a preclusão ela poderia ser mitigada para ouvir as testemunhas arroladas pela defesa, mesmo que fora do prazo do artigo 396-A do Código de Processo Penal, né, por haver um prazo razoável para a acusação ter se manifestado. Em tese de preliminar ainda, né, a audiência de instrução da instrução probatória foi negada a oitiva das testemunhas, né, e também um pedido de diligência feito pela defesa para que fosse oficiado, né, o local onde o crime ocorreu, o suposto crime, né, que foi a igreja, né, para que apresentasse câmeras de segurança presentes nos locais, provas essas que seriam fundamentais para confirmar ou não a tese acusatória. Contudo, o juiz indeferiu o requerimento feito pela defesa, alegando de que as imagens não resultariam em informações seguras e precisas. Como imagens de câmera de segurança poderiam não apresentar um recurso, uma resposta segura, né? Então, a defesa entende, né, a nulidade por conta desse indeferimento, com base nessa alegação do juiz, tendo em vista que essa prova seria uma prova fundamental na tese da defesa para comprovar a inocência do réu, certo? Em tese de mérito, a defesa vem alegar a ausência de provas para a condenação, certo? Foi apresentado um relatório pela autoridade policial, onde nada foi encontrado de ilegal, né, nos celulares e no HD do réu, né? Não constatou nenhum tipo de indício de crime, só foi constatado atos de sexual entre adultos heterossexual, nenhum indício de vídeos de pornografia infantil, nada nesse sentido foi encontrado, certo? Não existem outras provas, além da palavra da vítima, da sua mãe e da sua avó, que derivam do depoimento da vítima, né? A avó e a mãe
relatam aquilo que a própria vítima alegou, ou seja, são provas derivadas e não existem outras provas capazes de corroborar com a alegação da vítima, certo? A jurisprudência do STJ é muito vasta em dizer que somente a prova da vítima, sem outro meio probatório capaz de corroborar, não pode ser considerado suficiente para uma condenação, certo? No caso em concreto, nós temos que era perfeitamente possível a obtenção de outros meios de provas, que aqui a defesa vai trazer algumas situações que poderiam ter sido levadas para o processo e que não foram levadas, certo? Além do mais, existe ainda uma situação pessoal entre a mãe da vítima e o réu, onde o mesmo emprestava valores para a mãe da vítima e realizava compras para ela em seu cartão de crédito. E a mesma não vinha honrando com os pagamentos desses empréstimos e dessas compras que eram realizadas e estava gerando uma inconformidade em relação às cobranças realizadas pelo réu em relação a esses valores obtidos como empréstimo, certo? Outro ponto que a defesa vem atacar seria relacionado às contradições apresentadas no depoimento da vítima, certo? O laudo pericial constatou apenas uma equimose na coxa esquerda da criança, né? Na audiência, né, da escuta especial, a vítima alegou que sofria violências físicas através de 3 situações: soco no olho, a faca que o réu tirava do bolso e violência na cabeça, ou seja, ela informa que levou soco no olho e violência na cabeça, e o laudo aponta uma equimose na coxa, totalmente contraditório ao que alega a vítima, né? O laudo não apresentou, né, lesões compatíveis com lesões na cabeça nem no olho. O laudo apenas constatou essa lesão na coxa como objeto contundente. E o objeto que a vítima informa que era apresentado, que era usado como ameaça, seria um objeto contundente, ou seja, uma faca, não compatível com a lesão constatada no laudo, certo? O menor respondeu que o réu andou 5 vezes na sua residência. Logo em seguida, voltou atrás e falou que foi apenas uma única vez. Ou seja, ficando demonstrado que a vítima não estava sendo... estava entrando em contradições por diversas vezes, certo? Ele alegou também a presença de um líquido, né, que foi imaginado que pudesse ser um sêmen, mas o mesmo afirma que o líquido possuía uma cor marrom, ou seja, incompatível com a característica de sêmen, certo? O relatório escolar apresentou o comportamento da vítima, né, dizendo que ela criava algumas situações envolvendo os colegas ou as professoras, relatando para a família que os colegas batiam nele, que a professora gritava, que não o deixava ir ao banheiro, que olhavam para ele com raiva, que a professora falava dele mal. E foi constatado nesse relatório que todas essas situações eram criadas pela criança, que elas não existiam, que eram situações que ela criava e levava para a família, certo? A vítima também vivia em um contexto de violência doméstica, né? Em consulta ao SAGE, né, consta medidas protetivas em nome da genitora do mesmo, né? E essas situações de violência fizeram com que ele não residisse com a mãe e fosse passar a residir com a avó. Ou seja, existe todo um contexto de violência doméstica no seio familiar dessa criança, certo? Outras provas que não foram elaboradas durante o processo, caracterizando o princípio da perda de uma chance probatória por parte do Ministério Público, certo? O indeferimento das câmeras de segurança poderia ter sido solicitado junto à igreja, porque é uma igreja grande, é uma igreja muito conhecida, e que essas câmeras poderiam, sim, ser utilizadas para corroborar ou para confrontar a tese acusatória, mas em nenhum momento o Ministério Público solicitou essas imagens e quando a defesa requisitou, o juiz não aceitou, certo? A avaliação psicológica também da criança para constatar essa característica de eventuais mentiras, de criar situações que foi levantado pelo colégio.
A avaliação social do contexto familiar em que a vítima vivia não existe dentro do processo. Testemunhas da igreja, né? Porque ele alega que a violência era em horários de culto, era uma igreja com bastante pessoas frequentando, com bastante voluntários, com um grande fluxo de outras crianças, e não existiu uma testemunha para colaborar com a tese de que haviam essas idas sozinha com ele para outra sala, de que havia realmente algum comportamento estranho em relação ao réu, à vítima, de que alguém poderia ter visto alguma situação nesse sentido e poderia ter trago essa informação para dentro do processo, mas isso não existiu, né? Era plenamente possível a existência de outros meios de provas, mas não estão dentro dos autos. A única prova que existe nesse processo, Excelências, é a palavra da vítima. A palavra da mãe e a palavra da avó, como testemunhas, derivaram unicamente do depoimento da vítima. A única prova que poderia ser utilizada para corroborar seria o laudo pericial, mas o mesmo não condiz com o depoimento da vítima. A lesão constatada não condiz com o que a vítima alegou que sofreu de lesão. Certo? Para finalizar, eu peço até que, perdão, porque realmente no meu pedido escrito de apelação, eu não constatei esse requerimento que vou fazer agora, mas por entender ser uma matéria que pode ser decretada de ofício, né, a defesa vem trazer o pedido, né, fazer o requerimento do princípio da consunção, da aplicação do princípio da consunção para os crimes, né? Caso vossas excelências não entendam pela absolvição do réu, né, que subsidiariamente aplique-se o princípio da consunção para os crimes de ameaça e de lesão corporal, tendo em vista que esses são considerados crimes meios, né, crimes menores, né, para o crime fim, que seria o crime de estupro de vulnerável, certo? Tendo em vista que todos os crimes aconteceram no mesmo contexto fático e que essa matéria pode ser reconhecida de ofício, né? Tendo em vista todas essas alegações, como a defesa se manifesta. Obrigada, doutora Maraísa, e eu passo a palavra ao doutor Luiz Antônio Abrantes Pequeno para a sua sustentação oral. Obrigado, desembargadora Vângela Fontinelli. Cumprimento a colega, advogada, que com muito zelo, com muita verve, né, trouxe aqui a defesa do seu constituinte. Além da Câmara Criminal, trata-se da apelação criminal de número 020-595608-2023, com origem na terceira vara criminal da comarca de Maracanaú. O apelante é o senhor HJCS, apelado no Ministério Público, e a relatora é a doutora presidente dessa Câmara Criminal, a doutora Vângela Fontinelli. Em síntese, o apelo se restringe aos seguintes pedidos. Primeiro, provimento, né? Segundo, a nulidade da audiência de instrução e julgamento de todos os atos posteriores, em razão de suposto prejuízo dado a não oitiva das testemunhas. Terceiro, a absolvição negativa por conta da negativa de autoria, a suposta fragilidade do conjunto probatório. Quarto, absolvição em razão das provas não produzidas com a aplicação da chamada teoria da perda da chance probatória. E, por último, se considerado a condenação como válida, que entendam que afastem a valoração negativa em virtude da circunstância do crime e também a circunstância, também de forma negativa, da consequência
do delito. Esse é um breve relato do que foi aqui colocado nos autos na apelação. Pois bem, quanto à questão da nulidade, nós temos no Código de Processo Penal o fato de que todos os atos processuais eles devem obedecer a um rito. Porque, se assim não fosse, nós não teríamos como concatenar o conjunto probatório de forma que tanto atendesse às necessidades da defesa como do Ministério Público, ou mesmo do assistente de acusação, de realizar a intenção primária, que é de convencer o juiz sentenciante do seu ponto de vista, dentro dessa dialética que é, na verdade, o processo penal. Em sendo assim, a apresentação do rol de testemunhas foi extemporânea, razão pela qual não foi considerado a oitiva das testemunhas arroladas na defesa. Deixo consignado que não há nenhum motivo para que essas testemunhas tenham sido arroladas fora do prazo penal. No caso, o acusado foi submetido à audiência de custódia, ele sabia do que se tratava, ou seja, ele teve assistência jurídica do momento da sua prisão até o presente momento. Em sendo assim, o patrocínio jurídico ininterrupto não nos autoriza a aceitar que essas testemunhas extemporaneamente arroladas fossem auditadas em sede de instrução criminal. Quanto à questão meritória da negativa de autoria, se nós formos examinar o depoimento do ofendido, tanto claro, utilizando a escuta especial, podemos constatar que, para uma criança de 8 anos de idade, essas incoerências, esses desencontros entre um depoimento e outro são perfeitamente compreensíveis. Ora, comprovado nos autos que o acusado ele era frequentador da casa do ofendido, porque tinha uma relação com a mãe da criança que não se sabe, não ficou comprovado nos autos qual a natureza dessa relação. O acusado tinha acesso ao ofendido tanto na igreja que a mãe dele frequentava, como na própria residência, onde inclusive o acusado ou a vítima narra que nesses dois locais ele sofreu os abusos que foram narrados na exordial delatória. Como parte do conjunto probatório, é inegável, por exemplo, que ficou constatado que a criança sofreu sequelas de natureza psicológica. Passou a se cortar, passou a demonstrar uma verdadeira ojeriza a frequentar a igreja onde ocorriam os fatos delituosos. Chegou a, inclusive, se autolesionar. Contou com riqueza de detalhes para a avó, onde ele foi deslocado, os fatos que deram origem à denúncia e, posteriormente, à condenação. Então, se há entre um depoimento e outro prestado pelo infante algum tipo de incoerência, de incongruência, isso é perfeitamente normal. Isso é normal, inclusive entre adultos. Até mesmo porque
todos nós temos lapsos de memória com o passar do tempo. Se nós formos ver, por exemplo, se alguém perguntasse o que nós fizemos, qualquer um de nós, o que nós fizemos nesse mesmo dia, 2 meses atrás, nós teríamos certamente uma dificuldade em narrar com detalhes o que teríamos feito com 60 dias passados. E aí nós temos que levar em consideração que é uma criança, e uma criança que sofreu abuso, uma criança que sofreu violência, não só sexual, mas violência física. Faz parte do conjunto probatório que o apelante ele tinha acesso à criança na igreja, onde ele era responsável pelo espaço dedicado às crianças que frequentavam a igreja, mas que ficavam separados de seus pais por conta da algazarra, das brincadeiras, o que hoje é comum em vários templos religiosos, mas também tinha acesso à criança na casa. E nos 2 lugares, repiso, a criança narrou que sofreu abuso. Narrou com detalhes como se dava o abuso. Chegou a dizer que o acusado praticou sexo oral nele, chegou a dizer que o acusado chegou a ejacular no corpo dele. Então, na medida do possível, para uma criança de 8 anos, a narrativa do mesmo é perfeitamente coerente, perfeitamente válida para embasar um decreto condenatório. Não há nessa situação que se exigir de uma criança de 8 anos e ainda sob a pressão que ele sofreu por parte do acusado, quando ele disse que o acusado batia, ameaçava, dizia que ia queimar a casa da mãe dele, que essa criança tivesse condições de dar um depoimento 100% coerente. Todos nós aqui passamos por varas criminais de primeiro grau. Quem é que não se recorda, por exemplo, de policiais militares, pessoas calejadas no contato com o crime e que não se lembravam do depoimento prestado em sede de inquérito policial, dado a quantidade de ocorrências e até mesmo da similitude entre essas ocorrências? Então, se um adulto pode ter esse lapso de memória, muito mais crível é que uma criança tenha incoerências, ela nem teve lapso de memória, ela teve pequenas incoerências. Então, o conjunto probatório formado pelo depoimento da mãe, pelo depoimento da avó e pela narração em detalhes das várias situações de abuso, ao meu sentir, vão dar supedâneo válido para o decreto condenatório da forma como foi dada. Por último, quanto à questão das câmaras, e aí a invocação pela defesa da teoria da perda da chance probatória, e aqui minhas loas à doutora advogada, que, pelo que vejo, a pessoa é uma advogada muito jovem, né, mas que, pelo que eu vi, de incontestável competência, porque essa é uma teoria relativamente nova, né, e que vem ganhando força nos tribunais e que, por isso mesmo, é que eu entendo que o levantamento dessa tese é por alguém que estuda com afinco. Meus parabéns, então, à doutora advogada. Mas venho me insurgir contra essa tese porque o ônus da prova é de quem alega. Então, como se sabe, hoje, aos advogados é dada a prerrogativa de peticionar dentro do inquérito policial. E isso não foi feito. Então, quando chega na instrução criminal, que se pede esse tipo de prova, que ela mesma poderia, que a própria defesa poderia produzir,
não se pode dizer que o Ministério Público perdeu a chance probatória, também porque o Ministério Público entendeu que o conjunto probatório carreado em sede de inquérito policial e confirmado na instrução criminal foi o suficiente. Tanto é que conseguiu obter provimento ao seu pedido de condenação. E, por fim, em relação à dosimetria da pena, eu entendo que não cabe, uma vez que a acentuação da reprimenda, tanto em relação às consequências do delito para uma criança de 8 anos, ou seja, seguidos abusos, né, como também no que diz respeito à própria circunstância do crime, já que foi cometido dentro da casa do infante e no interior de uma igreja. Veja a que chegamos da insensibilidade moral do sentenciado. Dito isso, rogo a vossas excelências que conheço do apelo, já que os seus requisitos intrínsecos e extrínsecos estão presentes, mas que não lhes dê provimento. É como manifesta, excelência. Obrigada, doutor Luiz Antônio. E como já disseram aqui mais de uma vez os desembargadores Eduardo Escossa Fávio e Benedito Helder, Vossa Excelência facilitou em muito a minha fala nesse momento. Mas eu quero parabenizar a doutora Maraísa e dizer à doutora Maraísa Pinho que, apesar do seu esforço, do seu brilhante esforço, o meu voto não vai nesse sentido. E é justamente por tudo que disse aqui doutor Luiz Antônio, que reproduziu com muita fidelidade o fato em si. Então, o fato é uma criança de 8 anos de idade que reproduziu fidedignamente o que aconteceu com ela para a mãe, para a avó e para a pessoa que fez a escuta dela. Então, uma criança de 8 anos demonstrou um conhecimento de um fato que não é próprio para uma criança de tenra idade, o que nos faz ter a certeza de que esse fato realmente aconteceu. E, infelizmente, o apelante é uma pessoa que merece a reprimenda que sofreu no primeiro grau. Né? E, dito isso, eu não quero repetir aqui as coisas que o doutor Luiz Antônio disse, porque elas são coisas que mexem com o emocional das pessoas. E como tudo está no voto, não há necessidade de uma repetição nesse momento. Então, eu peço licença aos meus pares para ler a proposta de voto e tudo está esclarecido, devidamente esclarecido, inclusive os aspectos processuais que foram levantados pela doutora Maraísa, eles estão dentro do voto devidamente analisados. Então, ementa penal e processual penal, estupro de vulnerável, artigo 217-A, caput do CP, ameaça, artigo 147 do CP, lesão corporal, artigo 129 do CP, preliminar de nulidade processual, mérito, insuficiência de prova para condenação. Pena, circunstâncias judiciais desfavoráveis. Não há nulidade no indeferimento de oitiva testemunhais quando o rol é apresentado de forma extemporânea. A diligência foi corretamente indeferida pelo juiz de primeiro grau, não configurando cesseamento de defesa. Preliminar rejeitada. Para a condenação dos crimes de estupro de vulnerável, artigo 127-A, caput, do CP, ameaça, 147 do CP, e lesão corporal, artigo 129 do CP, as provas dos autos mostram-se suficientes. O depoimento da vítima, corroborado por outros elementos de prova, demonstram a materialidade e a autoria dos delitos. Análise negativa da vetorial circunstância do crime, artigo 59, foi do CP devidamente fundamentado, uma vez que os crimes foram cometidos dentro de uma igreja, ambiente de culto religioso, o que caracteriza maior reprovabilidade da conduta. Recurso conhecido e desprovido é como voto. Votam comigo os desembargadores Eduardo Escossa Fávio e Benedito Helder. Como vota, Vossa Excelência? Desembargador Eduardo. Acompanho o judicioso voto de Vossa Excelência, senhor presidente. Obrigada, desembargador Eduardo.
Desembargador Benedito Helder, como vota Vossa Excelência? Eu confirmo o voto provisório já lançado nos autos, acompanhando Vossa Excelência. Obrigada, desembargador Benedito Helder. Eu proclamo o resultado. Decisão por unanimidade, recurso conhecido e improvido. Doutora Maraísa, foi um prazer ter Vossa Excelência aqui. É um prazer sempre escutá-la e até uma próxima vez, se Deus assim nos permitir. Até logo. Até. Bom, chegamos ao final da nossa pauta. Olha aí que coisa boa, 17h36. Julgamos. 185 processos julgados hoje. Bom, temos hoje o aniversário da desembargadora Jane Ruth. Todos se acostam, né? Iniciativa de todos, os parabéns a ela, os votos de parabéns, desejo de felicidades. Algum requerimento mais? Doutora Vanja, Pois não, doutor Luiz Antônio. eu conheço a doutora Jane Ruth, não só do primeiro grau, mas também conheci o pai dela, né? E uma pessoa maravilhosa, um ser humano Extraordinário. extraordinária, de uma humanidade sem limites. Sem limites. Então, lhe peço a gentileza de me acostar aos votos, e desejando que Deus a abençoe e faça crescer as suas bênçãos nela e na casa dela. Uma pessoa maravilhosa. Pois não, doutor Luiz Antônio. Sempre o Ministério Público a gente coloca assim, com todos, o Ministério Público já está incluído. O Ministério Público é a Defensoria. Bom, não havendo nada mais, eu declaro encerrada, mas antes agradeço a Deus, né, por ter conduzido conosco essa sessão, agradecendo a presença de todos. Da primeira vez eu não cumprimentei a Polícia Militar, peço perdão por isso e o faço agora, agradecendo a sempre prestativa presença do policial militar nas nossas sessões, e eu declaro encerrada a presente sessão até a próxima quarta-feira, se Deus assim nos permitir. Um abraço a todos. Um abraço fraterno a todos, tudo de bom, uma noite abençoada. Boa noite. Boa noite.